Fala, torcedor do Flusão, bora dar uma olhada aqui no Equipe F da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre o Hulk, o futuro dele que ainda segue sem uma definição. Segundo informações, ele pediu uma rescisão amigável com o Galo e o Fluminense pode ser o destino meio do Hulk para essa temporada e quem sabe, né, para as próximas temporadas. Vamos acompanhar e entender um pouco mais aí dessa situação. Já deixar os créditos ESPN Brasil. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like. Mas agora, bora acompanhar aqui o vídeo. Vamos lá, vamos ouvir Paulo Brax, CEO do Galo, falando sobre Hulk. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional. O que eu confirmo para vocês, que o principal é ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda representando o Atlético para sempre. Vamos lá. O diretor executivo de futebol, Paulo Brax, falou, reafirmando o desejo de manter o Hulk no Galo. Vamos lá, Zinho, professor e Zé. Eu acho que o Brax toca num ponto sensível, já jogo pro Zinho. Porque assim, óbvio que quem olha de fora fala, merece pela história, mas não é tão simples. Tem muita coisa numa negociação que pode fazer com que as duas partes não cheguem a um acordo sem ser um sacrilégio. Agora, o ponto de partida, eu acho que é isso que o Brax disse, né, Zinho? Estamos falando de um cara gigantesco na história do clube que merece toda a atenção na negociação. O tipo de coisa não significa que o Galo tem que fazer mais do que deveria. Mas não pode dizer, toca aí o barco, vamos ver o que rola. Não. Vamos parar todo mundo e entender aqui o que está em jogo. Eu quero te ouvir como é que você está vendo essa história de Galo e Hulk, lembrando que o Fluminense está de olho, tem interesse no atacante do Galo. Olha, assim, acho que as palavras do diretor já respondem tudo. O desejo é a permanência e já foi feita uma proposta de uma extensão de contrato por mais 2 anos. É um respeito absurdo. A fala do diretor executivo com certeza está respaldado pelo presidente, pelo dono da SAF. Não chegaria ali, ele como um diretor executivo remunerado, que deve satisfação ao dono da SAF. Se ele está falando ali, é um cara competente, o Paulo Brax, é respaldado por toda a direção. Zinho! Isso, galera, informações aí. Esse assunto Hulk, essa novela que vem se arrastando aí já há alguns dias. Notícia de agora à noite, né? Essa notícia aí que saiu, que o Hulk pediu a rescisão amigável com o Atlético Mineiro. Tem até uma matéria aqui no GE. O jogador quer fim do vínculo com o Clube Mineiro sem a necessidade da multa rescisória. Pelo que a gente entende, né, dessa situação aí do Hulk, ele está disposto a deixar o Atlético Mineiro e o Fluminense é o destino, né, do Hulk, mas não tem nada ainda acertado, né? O Hulk ainda não definiu aí o seu futuro lá no Atlético Mineiro, a situação dele ainda não foi definida, mas pelo que a gente está acompanhando aqui, né, é que ele pediu a rescisão amigável com o Atlético Mineiro, né, solicitou
a rescisão amigável. O pedido é pela liberação do contrato vigente com o clube, sem a necessidade aí do pagamento da multa rescisória. O staff, né, do atacante nega que que segundo o GE, né, o staff do atacante nega que esse pedido tenha sido feito. O GE havia antecipado aí que existia a possibilidade dele sair com uma rescisão amigável. A multa para tirar o atacante do Galo é de 60 milhões. No início da noite desta terça-feira, o staff do jogador pediu oficialmente o fim do vínculo de forma amigável. A notícia mais cedo que o staff tinha negado essa informação, mas aí agora confirmando o pedido, né, o Hulk pedindo a rescisão amigável aí com o Atlético Mineiro. É aguardar as próximas informações. O Hulk é um excelente jogador, um cara muito profissional, muito dedicado. Não é um jogador jovem, mas principalmente pela a gente acompanhando a carreira dele aqui no futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, um cara muito dedicado, muito profissional e que sempre jogando em alto nível. Chega para ser titular nesse time do Fluminense e acredito que será uma grande contratação, né? Mas é aguardar. Ainda não tem nada certo, nada assinado. Ele vai definir primeiro o seu futuro lá lá no Atlético Mineiro, mas eu acredito que ele não vai seguir lá, até porque o treinador é o Sampaoli. Ano passado, a temporada passada, a gente já viu ali algumas vezes ali o Hulk reclamando bastante, né, do treinador. Então vamos aguardar e caso se concretize mesmo, vai ser um baita reforço para o Fluminense. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.